Mais uma vez estamos aqui juntos para essa noite de conhecimento, de diálogo e de conexão com Deus, com o Mestre Jesus e com os mentores espirituais, esses irmãos que nos assistem, que nos amparam, que nos acompanham. Nós estamos mais numa live do Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, e eu vou convidar a todos nesse momento que, a partir de agora, se conecte com este momento. Este é um momento nosso, é um momento de reflexão. E eu peço a todos agora que, se possível, feche os olhos, respirem lentamente, puxando o ar pelo nariz e liberando calmamente pela boca. Façamos isso por 3 vezes. Acredite, é importante essa oxigenação que faremos agora. E assim, com as energias prânicas estabilizadas pelo exercício respiratório, nós faremos a prece, essa ligação, essa conexão com os nossos irmãos maiores. Não há forma melhor de fazer esta conexão que não seja através da prece. Oremos então, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, agora e sempre. Amém. Com essa prece, queridos amigos internautas, nós iniciamos o nosso trabalho nessa noite. E temos a certeza que estamos assistidos e amparados e que a nossa capacidade de compreensão é ampliada nesse momento, para que possamos aproveitar ao máximo das pontuações que serão feitas aqui nessa noite. Um tema extremamente belo. Eu gostaria de fazer algumas recomendações aos nossos queridos que nos assistem, que é possível fazer perguntas para a nossa palestrante até às 20h40. E pedimos que seja uma pergunta por pessoa, porque só será feita assim. É possível até que vocês possam fazer mais. Podem. Agora, a gente vai responder uma pergunta por pessoa. Se houver mais tempo, a gente pode responder outra. Mas para que todos compreendam essa dinâmica e darmos oportunidades a todos esclarecerem suas dúvidas. Peço a todos também que dêem um like, que é importante, se inscrevam no canal, porque quanto mais like, mais nossa doutrina é divulgada. E quantas pessoas são beneficiadas com isso, né? Então, são essas recomendações. Depois das 20h40, a nossa palestrante vai responder as questões
e nós finalizaremos com o passe magnético, que é essa emanação de energias através de dois companheiros nossos, trabalhadores intermediários da nossa casa, que farão esse trabalho. E depois a prece. Então, hoje nós vamos ouvir Aster Matos, uma companheira da Casa do Caminho, que fica ali em Suçarana. Aster já esteve conosco em outras oportunidades. Ela é advogada, tem um trabalho belo lá, onde ela faz de ajuda, de assistência às pessoas que frequentam e que necessitam. É também evangelizadora. Trabalha também no grupo Renascer, ligado à casa, que é um trabalho com dependentes. Então, vamos ajudar a Aster com as nossas vibrações, para que ela traga o seu recado, amparada e assistida, que temos certeza pelos nossos irmãos maiores. A Aster vai falar hoje sobre, olha só, caminhar com Deus. Olha que delícia para esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento especialmente energético, né? Onde se celebra no mundo a chegada do Cristo. Então, vamos abrir nossos mentes e corações. Aster, bem-vinda mais uma vez à nossa casa. A palavra é sua, querida. Obrigada. Agradeço o convite, agradeço a confiança e para mim é uma alegria estar aqui de novo nessa casa que me sinto tão bem. Então eu peço a assistência dos irmãos, companheiros da casa, os mentores desse trabalho, para que nos intuam e que a gente consiga sair daqui com os olhos, os ouvidos e as mentes mais voltadas para Deus. Que assim seja. Amigos, hoje o tema é agradabilíssimo. A gente vai falar sobre caminhar com Deus. E olha que alegria é caminhar com Deus, porque Deus é a nossa família. Então, caminhar com Deus é caminhar com o Pai, é caminhar em segurança, é caminhar voltando para casa. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é sobre uma experiência de reconhecimento da fé. Mas a gente precisa parar um pouco para identificar nós e ele nesse cenário. Quem somos nós e quem é Deus? Nós somos espíritos criados por Deus, que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Jesus, nosso irmão maior, ele nos ensinou que Deus é também o nosso Pai, é aquele provedor que provê as nossas necessidades. Mas que necessidades seriam essas? Todas. Não só as necessidades materiais daqui, deste plano, mas principalmente as necessidades essenciais, que são as necessidades do espírito. Quando Deus nos criou em sua tela mental pela primeira vez, ele depositou em nós características suas, que nos faz hoje sermos reconhecidos como filhos de Deus. Por isso que Jesus disse que seríamos a imagem e semelhança dele, porque nós temos o que podemos chamar de DNA de Deus em nós. Assim como temos o DNA do nosso pai e da nossa mãe na matéria, que nos dá características do corpo, do cabelo, do rosto, cor da pele, de igual modo, o nosso Pai, que é Deus, nos deu também material característico dele. E qual seria a genética de Deus que ele transferiu para a gente? A centelha divina. A centelha divina, depositada em nossa consciência no momento em que nós fomos concebidos, nascidos, do início do nosso espírito, ela está em nós e está em processo de constante amadurecimento. Todas as características divinas estão dentro de nós. O que faz com que nós um dia sejamos a sua imagem e semelhança, então? É este caminhar que a gente decide caminhar do lado dele.
Porque ele, na verdade, nunca saiu do nosso lado. Então, da gente pensar, caminhar com Deus, eu poderia caminhar sem Deus? Seria só uma ideia de nosso pensamento, porque Deus ele jamais estaria longe do nosso caminho. Ele jamais estaria distante de nós. Nós é que podemos não nos sentir conectados o suficiente. E aí, em algum momento, a gente pensa, eu preciso me reconectar. A gente chama de religare, né? Religare. Eu preciso me religar. Mas religar porque você se sentiu desconectado, mas na verdade nunca esteve. Ele está aqui. Ele jamais saiu de perto de nós. Ele caminha conosco o tempo inteiro. Somos nós que nos distanciamos muitas vezes. E por que que a gente se distancia desse caminhar? Porque a gente não olha para o essencial. E o que seria essencial é as necessidades nossas enquanto espíritos. Porque mergulhados na matéria, nós temos as necessidades dessa vida de estar aqui reencarnado, as necessidades materiais da família, as urgências do dia a dia, fazem com que a gente esqueça, muitas vezes, que nós não somos corpo de carne. Que aqui é uma passagem temporária, é uma viagem rápida, daqui a pouco a gente volta para casa. Casa não é aqui, aqui é a viagem. Sabe quando você viaja e às vezes você se acostuma com o lugar onde está viajando? Então, é só a viagem. A gente vai voltar para casa e vai ter que deixar tudo aqui do jeito que está, sem levar nada, a não ser o que é nosso. E o que é nosso? O patrimônio moral, o patrimônio intelectual, que é aquela imagem e semelhança dele que ele depositou em nós, que é esse material genético dele que ele depositou em nós. E que a gente, a partir do nosso esforço, da nossa vontade, a gente faz crescer. E isso nos torna a imagem e semelhança dele. Então, caminhar com Deus é a gente, primeiro, reconhecer-se filhos de Deus, reconhecer-se como portador de todas estas capacidades. E muito mais do que isso, é a gente assumir a responsabilidade de fazer isto florescer. Porque se a centelha todos temos, por que que nós somos diferentes? Se eu fui criada de igual modo como Jesus, por que que ele é diferente de mim neste momento? Porque diante de um caminhar, ele fez escolhas corajosas. Então, o que que a gente precisa fazer? Escolhas corajosas. Quais são as escolhas corajosas que o caminhar com Deus nos conduz? É a escolha dos valores, é a escolha da manutenção da amorosidade, é a escolha do desprendimento do pensamento materialista, é a escolha de optar por constantemente investir na sua própria reforma íntima. E veja que este é um cenário um tanto quanto desafiador, porque faz com que a gente esteja em constante burilamento íntimo. Caminhar com Deus requer evolução constante. Caminhar com Deus requer este autorreconhecimento de que você quer e que você merece evoluir o tempo inteiro. Mas a gente sabe o quanto é bom caminhar com Deus, porque a gente sabe que não nos falta nada. A vida é abundante caminhando com Deus. Quando a gente se depara com pensamentos de escassez, quando a gente observa o nosso cenário íntimo ou o nosso cenário material e a gente se vê assustados diante do contexto que a gente observa, a gente precisa pensar, mas eu não sou daqui. Esses problemas, eles são temporários. Todos os problemas que eu tenho, eles têm um prazo para terminar. Qual é realmente o plano em eu estar aqui? O que é que Deus quer de mim? E a gente se coloca nesse plano maior. Quando a gente se coloca num plano maior e a gente caminha ao lado dele, vários problemas materiais
diminuem de tamanho. Ou diminuem de tamanho, ou a gente encontra saídas muito mais rápido. Quando Jesus trouxe para a gente a clareza da imortalidade, quando ele voltou no terceiro dia e mostrou para nós que a imortalidade é a destinação de todos os filhos de Deus, ele mudou tudo. Porque ele passou a nos dar uma outra referência do que é a vida. Então a vida não acaba aqui. A experiência da fé não se resume ao momento da carne. Se a experiência da fé ela se prolonga pós-vida, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para esse momento em que eu vou passar para o outro plano. E como é que eu me preparo passando para o outro plano e continuo caminhando com Deus? É quando eu começo a acumular aqui bens e materiais. Bens que de fato eu vou conseguir levar comigo para qualquer lugar, inclusive até para outro orbe, para outro planeta, que eu vá reencarnar em qualquer canto. O que é meu vai comigo. O que é meu que vai comigo? Meus valores acumulados, minha inteligência aguçada, os meus dons morais, a minha amorosidade. Isto é patrimônio íntimo, patrimônio intelectual que a gente leva conosco, o resto fica. Se a gente for parar para perguntar a um espírito desencarnado o que é fortuna, a gente teria uma resposta seguramente diferente do que a gente perguntar aqui a uma pessoa encarnada. O que é fortuna? Uma vez, Chico Xavier, em Minas Gerais, ele tinha o costume de, às vezes, ir a um cemitério de lá da região da cidade dele para conversar com alguns irmãos desencarnados que ainda não estavam conseguindo sair daquele plano e, de repente, ajudá-los nesse processo de separação ali do corpo. E aí ele encontrou um irmão que estava muito choroso e falou: Chico, sabe de uma coisa? No meio da conversa entre eles, sabe de uma coisa? Vocês espíritas são os verdadeiros milionários. Porque eu era milionário, eu tinha muito dinheiro e hoje que morri, eu não consigo deixar tudo o que eu tenho aqui e partir, porque eu estou preso ao meu dinheiro. Só que ele não é meu. E quando eu vejo a ideia que vocês espíritas fazem sobre fortuna, vocês são os milionários, porque vocês sabem onde está a verdadeira fortuna. E esse é um patrimônio espírita. Saber que a imortalidade é o que nos dá a fortuna. E se a gente é vida e abundância, nós somos afortunados. Qual é a fortuna que a gente precisa acumular? São os dons de Deus. Agora, acumular esses dons caminhando com Deus significa que a gente precisa se colocar diante dos desafios com fé. Caminhar com Deus requer fé, é um exercício de fé, porque a matéria não está aqui colocada para a gente sem grandes obstáculos, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nós não estamos nem em um planeta regenerado ainda, mas percebamos que já é possível ver sinais de regeneração. Já é possível ver pessoas que estão comprometidas com o bem. E aqui tem muitas pessoas comprometidas com o bem. Qual é a diferença de um mundo regenerado e um mundo de provas e expiações? Em um planeta regenerado, as pessoas estão, em sua imensa maioria, comprometidos com o bem. Em um planeta de provas e expiações, como ainda somos, a maioria das pessoas estão comprometidas, mas vinculadas ao mal. Então, aqui teremos aflições? Sim, sim, é a verdade. Então, neste momento,
a gente vai passar por grandes desafios onde a nossa fé vai ser testada. Estamos em período de prova. Mas não esqueçamos que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós fomos convidados, e nós aceitamos esse convite de estarmos neste momento de relógio aqui, ó, a última hora. E se é a última hora, não tem outra. É a última hora. Para que a gente consiga fazer florescer tudo que há em nós, que a gente adquire caminhando com ele, e a gente conseguir fazer parte desse futuro que nos espera, que é continuar aqui em um plano melhor, porque caminhar com Deus requer que a gente esteja sempre recebendo esses presentes, porque Ele é um Pai que nos dá muitos presentes. O primeiro presente foi a própria vida, e depois da vida, as oportunidades. E uma coisa que a gente chama de oportunidade muitas vezes chama misericórdia. A misericórdia. Porque se esse planeta é de provas e expiações, é porque nós falhamos. Nós falhamos porque usamos a nossa imperfeição, causando prejuízos aos outros e a gente também. Entretanto, como aqui precisa haver reparação, a gente causa prejuízo e tem que reparar. Quando a gente tem que reparar, nós entramos em provas e expiações. E o que é que Deus faz conosco? Quando a gente entra em provas e expiações, ama e dá misericórdia. Então, caminhar com Deus diante das nossas imperfeições como nós somos, significa receber muitos presentes de misericórdia diante do que a gente já causou de prejuízo aos outros e a nós mesmos. Então, é sempre mais benéfico do que a gente imagina. O que a gente recebe de benefícios em caminhar com Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar. Recentemente, eu estava conversando com uma amiga, falando sobre o trabalho com Jesus, né? E eu falei para ela, olha, este trabalho que a gente faz aqui, esse trabalho de vir para a casa espírita, de deixar os nossos afazeres pessoais, de deixar a família de lado, de se dedicar com afinco ao trabalho do evangelho, a evangelizar, é um trabalho que a gente assume com Cristo, não é com as pessoas do centro. Então, quando a gente faz esforços para trabalhar, para servir na seara do bem, a gente não tem que fazer porque um colega vai ficar chateado, ou porque aquele dirigente, não importa. Meu compromisso não é com ninguém. Meu compromisso é com ele. Quem assinou minha carteira foi ele. Então, em qualquer lugar que coloque a gente para trabalhar, a gente vai trabalhar. Em qualquer lugar que chamar a gente para difundir a palavra, a gente vai difundir a palavra. Porque o nosso compromisso, os trabalhadores da seara do Cristo, é com Deus, em qualquer lugar. E este caminhar com Deus requer que a gente tenha esta coragem de se espalhar. Foi isso que ele pediu aos apóstolos, que se espalhassem e levassem a palavra ao máximo de lugares e regiões possível. E é assim que a gente deve se comportar, com desprendimento, com independência. Essa independência e esse desprendimento de um trabalhador do Cristo, ele vem da fé de que você está acompanhado o tempo inteiro, da fé de que você está protegido o tempo inteiro, da fé de que este trabalho que você tem que assinar a sua carteira, sabe, que ele assinou a sua carteira do trabalhador, tem um plano de saúde. Tem um plano de saúde, sabe o que é o plano de saúde de Deus para a gente? É proteção. Proteção espiritual. Não importa onde você esteja trabalhando, você está sempre protegido, porque quem trabalha no bem só pode esperar o melhor. E é com essa segurança que um filho de Deus se comporta diante da vida. É com a certeza de que é amado, independente das situações externas,
independente das dores que a gente passa, a gente olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, mesmo diante de todos esses percalços, eu percebo o seu amor, eu te vejo caminhando do meu lado, eu te sinto do meu lado. Caminhar com Deus não é só nos momentos de alegria, não é só nos momentos de prece, mas é principalmente nos momentos de dor, que a gente tem que reconhecer a presença dele. Porque imagine que os nossos filhos, né? Nós que somos imperfeitos, nos nossos filhos, nos momentos de dor, a gente é na hora que a gente mais se agarra neles, não é isso? Um amigo, um filho, um parente, uma pessoa, qualquer pessoa, tá em sofrimento, a gente abraça. Por que que Deus vai fazer diferente conosco? Tenho certeza que nos momentos de dor é a hora que Deus mais nos aperta e nos abraça e nos coloca no colo. Isso é caminhar com Deus. É ter a certeza do amor dele por nós. Às vezes, a gente tem dúvida. Às vezes, a gente começa a questionar o próprio Deus. Muitas vezes a gente, para entender, para aceitar Deus, a gente coloca assim uma questão: não, eu preciso entender primeiro. Por que que isso aconteceu na minha vida? Por que essa dor? Por que o meu filho? Por que o meu marido? Por que na minha família? Por que o meu emprego? Por que essa doença? Por quê? E aí a gente corre o risco de se perder nos tormentos dos porquês e se afastar de Deus nesta caminhada ao lado dele. A inquietação do coração atormentado em não aceitar os desígnios de Deus para a sua vida conduz a mente humana a cenários mentais de desespero, de ansiedades e de diversas doenças psicoemocionais, inclusive, e espirituais, inclusive. Vários tipos de desestabilizações e desequilíbrios. A gente, inclusive, começa a duvidar da própria perfeição de Deus. Porque quando a gente diz que ele não foi justo, se ele não é justo, ele deixou de ser perfeito. Porque ele tem uma imperfeição. E é injusto conosco, é injusto porque foi comigo, é injusto porque foi na minha hora, é injusto porque foi... Então, você está dizendo que Deus não é justo? Porque aconteceu com você, então ele não é justo? Percebe que quando a coisa aperta a gente duvida. Veja, vamos lembrar o que aconteceu com Pedro? Pedro na água, em cima da água, com Jesus. Ele já estava de pé. Ele já estava caminhando em cima da água, né? No mar, lembra? E ele, de repente, duvidou. Passou na mente dele a dúvida: não acredito, não é possível, não estou aqui. O que acontece quando a gente duvida de Deus? Quando a gente duvida da fé? Quando a gente duvida da presença de Jesus conosco? A gente afunda. A gente afunda, e foi o que aconteceu com Pedro. Pedro afundou no mar. Jesus foi lá e resgatou, como ele faz conosco também. Toda vez que a nossa fé é abalada, toda vez que a nossa fé ela sofre uma reparação, um dano, a gente é que cai e a gente afunda. E o que a gente tem que fazer é pedir o auxílio de Jesus, para que ele ajude a nos levantar e a gente recupere esta de pé, nos coloque de pé, para que a gente continue a caminhar do lado de Deus. O Livro dos Espíritos nos coloca uma lição importante quando ele fala sobre o que é a felicidade. Porque todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Eu quero ser feliz. E então, Kardec perguntou aos imortais: o que é a felicidade?
onde é, qual caminho, né, da felicidade? E eles responderam, o caminho, um dos caminhos para a felicidade, o caminho verdadeiro, ele usou essa palavra, o caminho verdadeiro para a felicidade é viver dentro da lei de Deus, que é a lei de amor. E a gente começa a estudar um pouco essas respostas, né? Veja, se os espíritos disseram que o caminho verdadeiro para a felicidade é caminhar dentro da lei de amor, é porque para a felicidade existem outros caminhos. Entretanto, não são verdadeiros. Okay? Vamos repetir. Para a felicidade, o caminho verdadeiro é caminhar dentro da lei de amor, que é a lei de Deus. Portanto, existem outros caminhos para chegar à felicidade, sim, mas não são verdadeiros. Se os caminhos para chegar a essa felicidade não são verdadeiros, o que é que a gente vai encontrar? Percalços, problemas e felicidade que não é real. São aquelas alegrias temporárias que muitas vezes a gente preenche a nossa vida com esse tipo de fast alegrias, né? Como tem fast foods, né? Não tem fast food, que é essas comidas rápidas que enche a barriga, mas não nutre. Chama fast food. Também tem fast alegrias, digamos assim. São alegrias temporárias que te dão ali algum tipo de estímulo no momento, mas não nutre. Não nutre a alma, não nutre o espírito, não nutre a nossa necessidade de felicidade. Porque o espírito só é feliz quando está com Deus. Não há felicidade fora do caminho da lei de amor de Deus. E toda vez que a gente se afasta dele, a gente cai na infelicidade. Portanto, caminhar com Deus é ser feliz. É ser feliz. Caminhar com Deus é ter a certeza de que o melhor está acontecendo na nossa vida. Mas e quando surgir aquela dúvida? E quando surgir aquele tormento dos porquês? Por que comigo? Por que na minha hora? Por que essa doença? Aí a gente tem que pensar assim, será que a gente tem condição de entender os desígnios de Deus na nossa vida? E será que a gente não pode usar a nossa humildade para conviver e viver sem saber? Se a gente for olhar um exemplo, Maria de Nazaré, imagina Maria. Ela teve o filho assassinado de uma forma brutal no meio da cidade, às vistas de todo mundo. Um homem que só fez o bem na cidade, ele foi injustamente morto daquele jeito. A gente tem vários relatos de mães que perdem filhos assassinados. E o que é que a gente vê? Dor, angústia, sensação de injustiça, não é? Maria não poderia ter se revoltado contra Deus e dizer, por que o meu filho? Olha quantas coisas boas que ele fez, por quê? Mas ela não recebeu resposta. Não veio o anjo Gabriel de novo e parou para ela e falou assim, então Maria, sabe o que é? É que o plano de Deus é que aconteça tal coisa assim no futuro. Não chegou esse tipo de resposta para Maria, não. Ela, dentro da sua própria consciência e entrosamento com Deus, encontrou a sua resposta de que precisava se resignar, aceitar a vontade de Deus naquele momento e entender que ele tinha um plano, Deus tinha um plano, mas que ela não conhecia, e está tudo bem. Isso é fé. Isso é aceitar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E é isso que a gente tem que aceitar, que fazer quando chega dores para nós, para a nossa vida. E isso não é aquela coisa de dizer, o espírita gosta de sofrer. Não é isso. Sofrimento, inclusive, ele não tem nada a ver com dores.
É outra coisa. O sofrimento, inclusive, é opcional. É a forma como você olha a sua dor, que muitas vezes é necessária. Não tem a ver dor com sofrimento. Tem a ver com o caminhar com Deus diante de uma dor, significa você aprofundar o olhar, não julgá-lo, não dizer isto é injusto porque aconteceu comigo, e dizer assim para Deus: Deus, eu posso não entender agora, nesse momento, o seu plano para mim. Eu posso, inclusive, não ter nem forças exatamente agora para gerir essa situação. Mas se ele está acontecendo na minha vida, é porque eu sei que este é o seu plano melhor para mim. Você tem um plano para mim. Então me faça, Senhor, me dê coragem, Senhor, para aceitar o seu plano na minha vida. Não é para pedir para que Deus afaste as coisas de nós, é para pedir que ele caminhe conosco diante da nossa dor. Não é para afastar a cruz, não é para afastar o cálice, é para ele nos ensinar a passar por aquela dor, por aquele cálice, por aquele momento. É isso que Deus quer de nós. Que a gente viva dentro de um mundo de provas e expiações. Como que a gente está no mundo de provas e expiações e vai ficar pedindo o tempo todo, afaste isso de mim? Não está aqui para isso. Não está aqui para reparar as coisas que a gente fez. Ou a gente não fez nada. Porque, veja, se nós tivemos diversas reencarnações, muitas, e hoje nós estamos no nosso máximo de perfeição, eu nunca fui melhor do que eu sou hoje, vocês também não. Porque o espírito não retrograda, não é? O espírito não retrograda. Se o espírito não retrograda, todos nós estamos no nosso nível máximo de perfeição. Não preciso olhar para trás, não preciso saber de reencarnação nenhuma minha, não quero saber de nada. Porque eu nunca fui melhor do que eu estou agora. Então nem preciso saber quem eu fui, porque eu não fiz nada de melhor do que eu estou fazendo neste momento, nesta reencarnação aqui. É aqui que me importa. Então, eu posso dizer que a Aster desta vida não matou ninguém, não roubou ninguém, né? Mas e a outra? E as outras? Será que a gente não tem pessoas, espíritos, irmãos, que vêm nos cobrar prejuízos que nós cometemos a eles no passado? Claro que sim, claro que sim. Então, quando as dores chegam para a nossa vida, a gente precisa lembrar, eu não sou espírito imortal? Eu não fiz também muitos prejuízos lá atrás, dos quais eu não me lembro? Então, está na hora da gente reparar. E a gente repara caminhando com Deus, pedindo a Ele, Senhor, me dê forças, inteligência, Senhor, me dê clareza, para que eu entenda os melhores caminhos a tomar diante dessas minhas necessidades atuais. Isso é caminhar com Deus. Porque a gente não pode chegar aqui para dizer caminhar com Deus é contemplar a natureza somente. Não. Caminhar com Deus é tratar bem as pessoas. É também. Tudo isso é caminhar com Deus. Mas vamos falar de caminhar com Deus nos piores momentos. No momento que você acha que Ele não está com você. É o mais importante. É a gente lembrar que nestes momentos também a gente caminha com Ele. A gente caminha com Ele. E o que que Deus quer de nós, caminhando do nosso lado? Já que Ele nos dá tanta coisa, já que Ele nos dá tantos bens à nossa disposição, né? Ele quer coragem de enfrentamento. Ele quer coragem de enfrentar as responsabilidades diante da vida. A gente vai passar agora para um momento de perguntas. Eu já vi que tem algumas aqui. Vamos abrir para as perguntas, então, daqui a pouquinho. É isso? Vamos pedir a Edmilson que coloque para a apreciação as perguntas para Aster responder. Nós temos 4 perguntas, Aster. Sim. Pode botar, amigo, para a gente. Laura Leão, companheira, a nossa pergunta. Como ajudar nossos irmãos de caminhada
que não enxergam o caminho, nem Deus ao seu lado. E Laura, aí, a gente ajuda sendo exemplo. É sendo exemplo que a gente educa adultos e crianças, e todos nós somos crianças em espírito. Então, a melhor forma da gente mostrar para alguém que um caminho é bom é ele vendo o nosso próprio caminhar. É quando a gente caminha e a gente mostra na nossa vida as marcas da alegria de caminhar com Deus. Aí a gente convence outras pessoas. Porque ele vê que a gente vive isso. A gente vive de verdade. E ele vê os benefícios que a gente recebe por viver isso. Então, a melhor forma é experienciar a verdade. E veja, é importante que a gente perca a expectativa de transformar o outro. A gente não vai transformar o outro. Até Deus respeita o momento do outro querer assumir a sua própria transformação. Então, é de responsabilidade de cada um o tempo da sua caminhada. Perfeito. Muito grave. Vamos ver. Jorge, se a evolução do espírito não se faz em linha reta, mas sim em espiral ascendente, como traçar rotas assertivas e seguras para evitar os tropeços e tentações no universo de escolhas e decisões? O Jorge não tem como escapar. Não tem como escapar dos tropeços e nem das tentações, porque nós ainda temos as reminiscências das imperfeições e convivemos com os companheiros aqui da Terra inteira que também são imperfeitos. Então, se a gente não se depara com o mal em nós, vai se deparar com o mal que vem do outro. Então, por todos os lados, a gente vai acabar se deparando, por enquanto, em objeções, em situações difíceis, que a gente, na verdade, precisa perceber como oportunidade de aprender, de avançar. Então, a evolução do espírito está em aceitar o processo evolutivo. Só que o processo evolutivo, ele é uma decisão íntima de avançar diante de todos os obstáculos. Chegou um obstáculo em minha vida, exige que eu me transforme, exige que eu deixe para trás um comportamento que não cabe mais. E aí eu avanço, e aí eu me coloco à disposição de me transformar. O que transforma a gente, o que nos faz evoluir, é a coragem de dizer sim a Cristo, dizer sim a Deus, de dizer sim a nós mesmos, aos obstáculos que são colocados em nossa vida para o nosso crescimento e educação. Enxergar tudo como uma experiência educacional e não se melindrar e ficar com medo. Não, eu não vou até aqui porque está confortável a vida que eu tenho. Para eu avançar, eu vou ter que deixar privilégios, confortos da minha vida, então eu não quero avançar. E aí a gente paralisa, a gente passa um tempo estagnado. Vamos à próxima. Irene Gonçalves. Por que somos materialistas, mesmo sabendo que não é fácil desprender-se na matéria? E da família, mesmo, vamos ver, mesmo sabendo que somos seres imperfeitos. Isto explica a festa de fim de ano, somos capitalistas, então. Somos materialistas, segundo, e temos dificuldade de nos desprendermos da matéria, da família, mesmo sabendo que somos imperfeitos. Então, essas festas de fim de ano, essas celebrações que são feitas, imagino que Irene se refira a essas celebrações suntuosas, de fartura, exagerado, imagino, né? Que seja mais nesse sentido que ela traz essa conotação. Sim. E aí, como é? Isso é válido dentro da nossa cultura, dentro da nossa condição de seres que estamos nesse plano físico, né?
que estamos vulneráveis a todos esses chamados? Como é isso? O que você nos diz, Aster? Veja bem, eu acho que aqui só tem espíritas, né? Não sei se tem pessoas aqui que não são espíritas, mas às vezes nós espíritas temos a impressão de que a gente conhece muitos espíritas, porque a gente só anda com espírita, né? Muitas vezes. Entretanto, no mundo todo só tem 2% de espíritas no planeta Terra. É muito pouco, é muito pouco. Então, a imensa maioria das pessoas acreditam em outras formas de ver a vida, em outras formas de pensar a sua própria existência. Irene, pense, por exemplo, que se a maioria das pessoas não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam que a gente, depois que morre, passa para um outro plano espiritual em que ainda continuamos vivendo diante de toda a nossa capacidade de ser enquanto valores, pessoa, gostos, vontades, pensamentos, tudo igual. A gente morre e só perde o corpo exatamente igual, passamos para o outro lado idêntico ao que somos hoje. A morte não nos faz nem melhor nem pior, exatamente igual. Se mais de 90% das pessoas que estão neste planeta pensam de forma diferente, não necessariamente que não pensam na imortalidade, mas de forma diferente de nós, imagina assim, uma pessoa que não crê na imortalidade tem compromisso com o futuro? Não tem. O materialista que não crê na espiritualidade, ele acha que se ele matar alguém na semana que vem, tá tudo bem. Qual o problema? Se não tem uma outra reencarnação depois para ele reencontrar aquela pessoa. Ele não acredita na imortalidade. Se ele roubar, matar, agredir, agora, nesta reencarnação aqui agora, se ele não acredita na imortalidade da alma, tá tudo pago. Morreu, acabou. Eu não devo nada. O materialista não se sente culpabilizado pelos danos que causa nas outras pessoas, porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Eles não acreditam que vão precisar reparar as pessoas do mal que estão fazendo agora. Quem crê nisso é a gente. Então é por isso que a maioria das pessoas que são materialistas fazem escolhas diferentes das nossas. E a gente enxerga a vida de forma diferente, porque a imortalidade nos dá uma visão além do alcance, de fato. Então a gente pensa, não, eu não posso agir aqui errado com fulano, eu tenho um plano, eu vou voltar, eu não posso matar fulano, ele vai se tornar, sabe? A reparação que Deus coloca diante da reencarnação, dos processos reencarnatórios, é muito justa. E nem todo mundo quer acreditar nisso, nem quer acreditar, porque seria um passo de responsabilidade muito grande. É melhor ficar na ignorância. Muito esclarecedor, muito, 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 muito. Daniel Paiva, ele coloca o seguinte: por que quando seguimos os passos do divino, somos tentados, ou é porque remamos na direção contrária da maioria? E tá. Segundo Daniel, estamos seguindo os passos do divino, mas aí somos tentados. É porque nós estamos remando na direção contrária, essas tentações é por isso, porque estamos na contramão? Aster, pega essa bola aí, Aster. Tem um pouquinho dos dois, né? Tem um pouquinho dos dois. A gente às vezes se atrapalha e a gente às vezes também é atrapalhado, né? Pelos outros. A gente sabe que, infelizmente, não são todos que aceitam que a gente escolha o caminho do bem. Existem pessoas que estão ainda comprometidas com o mal. Existe. E estes querem atrapalhar quem está fazendo decisões voltadas para o bem. Então, quando nós seguimos o passo do divino, quando nós caminhamos com Deus, muitas pessoas vão, sim, querer nos atrapalhar.
mas eu realmente duvido do quanto eles conseguem, com eficácia, atrapalhar a gente, né? Existe sim alguns tipos de perseguições, existe. A gente viu os apóstolos quanto sofreram de perseguição, existe. Mas os benefícios que a gente recebe, a proteção que a gente recebe é muito maior. Então vale a pena caminhar com Deus, mesmo diante das pressões, né? E tem a própria pressão própria, né? De que assim, poxa, será que eu estou perdendo alguma coisa em não ir para aquela festa ao invés de ir para o centro? Será que eu estou será que eu estou entrando demais nessa vida da espiritualização, da espiritualidade? Estou deixando de viver? Viver o quê, gente? Se a vida é tudo. Se quando a gente dorme, por exemplo, o corpo já está desprendido, o espírito já está desprendido. Então, o que a gente precisa, Daniel, é a gente pensar o tempo inteiro, eu não sou só o corpo, eu não sou só o corpo. Daqui a pouco, inclusive, eu nem vou ser mais o corpo. Qual é o meu plano para mim mesmo depois que eu desencarnar? E aí a gente faz a nossa aposentadoria para depois da morte. Perfeito. Ed, se não tiver perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta a Aster. Tem mais alguma? Bom, eu vou aproveitar esse tempinho que ainda temos para lhe perguntar o seguinte, Aster. Você está falando em caminhar com Deus. Você falou em algum momento dessa. Está esgotado o tempo, é? Oh, tá tudo bem. Eu vou perguntar lá nos bastidores. Para isso temos bastidores. Então, gente, nós vamos agora. Olha, você não tem como agradecer, viu? Você foi extremamente esclarecedora, nos trouxe o conteúdo de uma forma tão didática, tão fácil da gente compreender e assimilar. Isso foi muito importante, muito, muito. O conteúdo em si, mas o dom de falar da forma, isto é importante também. Eu tenho certeza que nos tocou a todos. Eu gostaria de pedir a todos nesse momento que se preparasse para que a gente participe desse momento, dessa emissão de energia, que a nossa irmã Fátima Vanderlei e Humberto Almeida vão intermediar essa transmissão de energia que vai nos envolver. É mais um presente desta noite. Então, vamos nos colocar como vasos receptores para que essas energias cheguem até nós. Então, eu peço a todos agora um posicionamento receptivo para este momento. Vamos aguardar que Edmilson vai colocar a musiquinha e a gente vai perceber que iniciou a transmissão.
Então, vamos, nesse momento assim, de paz que nós estamos, através das energias que o passe proporcionou, nós vamos fazer a nossa prece, mas nós especialmente vamos envolver a nossa irmã Aster, porque é a forma melhor que podemos agradecer aquele que tem a palavra que cura, que acalenta, que esclarece, que ajuda, que alimenta a nossa fome de saber e de entender. Então, é uma forma de agradecer, uma forma bem sincera e bem profunda, envolvendo a nossa irmã, Aster Matos, pelo bem que nos proporcionou na noite de hoje. Oremos então a prece, gratos por tudo que recebemos nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, do mal, agora e sempre. Amém. Então, nós temos alguns avisos, e antes de passarmos para o aviso, Aster, sinta-se abraçada. Eu tenho certeza que eu estou sendo uma portadora de vários abraços, porque eu sou médium, eu sou sensitiva, eu estou sentindo os abraços chegando para você. Então, ó, pode se sentir abraçada. Muito obrigada. E venha sempre. Olha, nós queremos convidar também para no dia 12, quinta-feira, presencial, a nossa irmã Creuza Lage, das 8 às 8h50, vai falar sobre um tema bem interessante. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quem foi que disse isso, gente? Vamos ouvir as ponderações, as
de Creusalazes sobre o tema, vai ser lá em nossa casa presencial. Lembrando a todos a nossa confraternização natalina. Eu estou me lembrando de Asta dizer, vamos para a festa, olha essa festa aí. Essa festa aí é um banquete de energia, viu, gente? Vai ser muito bom. Começando às 8 horas, no dia 15 de dezembro. Então, contamos com a presença de todos. Extensivo a você, viu, Asta? Se quiser nos dar o prazer de estar conosco nessa manhã. Então, vamos todos estar, olhe lá no nosso banquete, né? Além das alegrias desse plano, temos um banquete energético, né? Que não nos faltará, tenho certeza. Nós temos o Relax, que vai acontecer no dia 17, também presencial. Nós vamos estar com a nossa irmã Maria da Glória, que vai fazer conexão com Deus. Olha as temáticas, viu? Olha tudo, olha, vamos aproveitar, né? Depois teremos a mediúnica, o passe, então vamos estar juntos na nossa casa, é importante para todos nós. E nós temos também, à noite, também, de forma virtual, como está acontecendo agora, nossa irmã Jamile Lima, que vai falar sobre escolher a gentileza nas relações para a vivência da paz. Vamos escutá-la. Olha que recado bacana ela está trazendo para a gente. Vai ser às 20 horas. E as nossas campanhas, né, de fim de ano, nós lembramos que entre o dia 20, melhor dizendo, 20 de dezembro e 4 de janeiro não serão realizadas atividades virtuais nem presenciais no GEDEC. Retornaremos no dia 5 de janeiro, que é um domingo, 2025. Então, desejamos a todos boas festas. Lembramos da nossa campanha de padrinho, isso não tem recesso, certo? Padrinho e madrinha, a família que necessita se alimentar, procure nossa casa, a tesouraria e faça sua doação, que pode ser em espécie, em alimentos, como também em valor, para que a gente transforme isso em alimentos. Ajude a vestir um bebê que está chegando aí, esses seres que precisam, o mínimo. Vamos ajudar a receber essas criaturas, vamos acolher, né, com o mínimo que eles precisam, né, além do amor, do carinho, mas a roupinha, né, os acessórios, tudo que é necessário. E nós sabemos, a nossa casa tem uma gama de irmãos e irmãs que nos procuram necessitados. Então, vamos doar. Mas, então, eu quero agradecer a todos, a você, amiga especial, essa noite, né, a todos os internautas que estiveram aqui. E vamos, assim, multiplicar. Acho que também fala nisso, né, dessa caminhar com Deus também, dessa responsabilidade, né, da gente estar comunicando isso ao outro. Né? Eu mesmo, como sair daqui, eu vou mandar para 3 pessoas assistirem, pelo menos no mínimo, agora, que está aqui me lembrando, que eu tenho certeza que vai fazer bem. Então, somos multiplicadores. Não é isso, minha querida? Sim, somos portadores do Cristo, né? Emmanuel já dizia isso, o melhor que a gente faz para o Espiritismo é divulgá-lo. Então, fica aí essa mensagem final. Muito obrigada, amiga querida. Mais uma vez, sinta-se abraçada e, por favor, aceite nossos convites. Para voltar aí outras oportunidades. Então tá, boa noite a todos. Até a próxima. Até, gente. Estou agradecida. Acho que fiquei um pouquinho ainda, viu?